Os pais dessa jovem têm deficiência mental e por isso se comportam como se tivessem 12 anos de idade. Por causa disso, ela precisa cuidar dos dois como se fossem seus filhos, dificultando bastante a sua vida ao ponto dela surtar e pensar em abandonar tudo. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Uma Família Extraordinária, um filme de drama e comédia lançado em 2022. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Baseada em fatos reais, a história de Bea Johnson começa com ela sendo levada às pressas para a UTI. Infelizmente, Bea acaba entrando em coma, e logo seus parentes chegam no quarto e começam a brigar uns com os outros porque um lado da família é cristão e o outro é judeu, sem contar que a avó dela está fumando dentro de um hospital. Escutando tudo sem poder se mexer, a jovem diz que irá voltar um pouco para nos contar a história dela. Derek e Sharon são os seus pais, e os dois têm deficiência intelectual. Derek não nasceu assim, mas perdeu parte da sua capacidade cognitiva ao ser atropelado por um motorista bêbado aos 12 anos de idade. Já Sharon nasceu com uma doença que fez com que o cérebro dela não se desenvolvesse completamente. No dia em que eles se conheceram, Sharon viu Derek cortando a grama e decidiu levar uma limonada para ele. Com o tempo, os dois se apaixonaram e até mesmo se casaram sem consultar ninguém. Inicialmente, Peg e Earl, que são os pais da Sharon, estavam preocupados com essa relação, mas decidiram permitir já que os dois são especiais e por isso se entenderiam. Porém, Loretta, que é a mãe do Derek, estava preocupada e queria que Sharon fizesse uma laqueadura, porque segundo ela, os dois não seriam capazes de cuidar de uma criança caso Sharon viesse a engravidar. Earl concorda com ela, mas Peg fica irritada e diz que é como se eles estivessem planejando castrar um animal. Por causa disso, eles começam a discutir, mas felizmente Peg se acalma e fala que talvez os dois nem saibam o que é dar uma relaxada. Assim que ela termina de dizer isso, a cena corta para Sharon dando à luz, mostrando que eles sabiam bem o que era. Só que por ter deficiência intelectual, Sharon e Derek decidem nomear a garota de Bambi, e sim, o mesmo nome do filme da Disney. E apesar de serem pessoas especiais, os dois estavam se esforçando para cuidar de Bea, dando amor e carinho para ela. Mas um dia, Sharon acabou adormecendo no sofá e iria deixar Bea cair no chão se Earl não tivesse a salvado. Irritado com a situação, o cara diz para Peg que eles deveriam dar a criança para adoção, porque segundo ele, Sharon e Derek só estão brincando de casinha. Mas por estarem cansados de serem tratados como crianças, Sharon e Derek decidiram que iriam sair da casa dos dois. Por causa disso, Peg culpa Earl e os dois começam a discutir. Ela até chora desesperadamente, porque acha que sua filha não será capaz de cuidar da Bea sozinha. Assim que se mudaram, Derek, Sharon e a garotinha passavam seus dias vivendo em um trailer, mas quando o cara arrumou um emprego como zelador, eles conseguiram alugar uma casa. E inicialmente eles viviam felizes e se divertiam bastante. Porém, quando Bea completou 10 anos de idade, as coisas começaram a piorar, já que pelo fato dos seus pais serem como crianças, eles queriam que ela fosse a adulta da casa, colocando responsabilidades demais nas costas de uma garotinha. Derek queria que Bea aprendesse a dirigir para poder socorrê-los caso acontecesse alguma emergência. Só que obviamente ela não conseguiu porque nem alcançava direito os pedais. Quando Derek colocou muita pressão nela por não entender que Bea era jovem demais para dirigir, ela começou a chorar e perguntou se ele tinha retardo, porque era dessa forma pejorativa que os colegas de escola dela chamavam o cara. Para se desculpar, Derek deixou sua filha adotar um cachorro e ela lhe nomeou de Godzilla, o que é sensacional considerando o tamanho desse cachorro. Porém, ainda assim, Bea não pôde aproveitar a sua infância como a maioria das crianças, porque tinha que ser a mãe dos seus pais. Bea vestia Sharon para ela ir trabalhar e tinha que ficar constantemente dando sermões dos seus pais para eles agirem como adultos e terem mais responsabilidade. Um dia, Sharon esqueceu a porta aberta e por isso Godzilla fugiu para longe de casa. E para tentar trazê-lo de volta, Bea entrou na caminhonete do seu pai, mas acabou batendo o veículo em duas lixeiras. E por causa da gravidade dessa situação, Mary, que é uma assistente social, é chamada para conversar com a garota e ver se está tudo bem com ela. A mulher explica que trará o cachorro de volta assim que ela contar o que aconteceu. Porém, Bea diz que não quer mais o Godzilla porque não está conseguindo cuidar de um cão e dos seus pais ao mesmo tempo. Ao descobrir que sua sobrinha sofreu um acidente, Joy e o marido dela chamado Ben conversam com a assistente social na tentativa de conseguir a guarda da garota. Mary permite que Bea passe as férias de verão na casa dele, só para fazer um teste. E ao contrário de Derek e Sharon, os dois são pais excelentes. Eles levam seus filhos para fazer terapia, lhe incentivam a praticar esportes, a não falar palavrões e se alimentar de forma saudável. Só que Bea estranha esse ambiente porque ela está acostumada com um caos total e absoluto. E eu também esqueci de dizer que eles só permitem que seus filhos assistam a conteúdos de qualidade, tipo esse aqui passando na TV. Mas deixando a brincadeira de lado, é interessante ver como o filme está nos mostrando vários pontos de vista diferentes, já que os filhos da Joy só precisam se preocupar em ir para a escola, enquanto que Bea tem que cuidar dos seus pais e também da casa. Mas se formos olhar a situação pelo copo meio cheio, por um lado, esses desafios serviriam para fortalecer a garota e a ajudariam a amadurecer mais cedo. E não é como se Bea tivesse perdido totalmente a infância dela, já que em várias cenas vimos que ela está se divertindo com seus pais. E apesar dos dois darem bastante trabalho para Bea, eles claramente amam ela. Depois do café da manhã,
manhã, a garota inventa de entrar na piscina sozinha e acaba se afogando. Ben corre para resgatá-la, e pela primeira vez na sua vida, a garota se sente protegida por uma figura paterna responsável. E para tentar dar uma vida melhor para sua sobrinha, Joy decide ficar com ela, e Sharon liga para a polícia e diz que roubaram sua filha. Joy e seu marido até tentaram explicar a situação para um policial, mas tiveram que devolver a garota. E por ainda se preocuparem com ela, eles pagaram a mensalidade de uma escola particular para Bee. Com o tempo, a garotinha se tornou uma adolescente e virou a melhor aluna da escola, tanto na sala de aula quanto nos esportes, já que ela começou a praticar corrida e até arrumou uma amiga chamada Nia. De volta ao presente, Mary aparece no hospital para tentar descobrir o que aconteceu com Bee. Ela até conversa um pouco com Peg, que revela que se divorciou do Earl. Nia também chega no local e pede desculpas para sua amiga, se sentindo culpada pelo que aconteceu com ela. Ao ver que Nia sabe de algumas coisas, Mary decide chamá-la para conversar e pergunta se Bee bebeu, porque os médicos encontraram uma grande quantia de álcool no sangue dela. Porém, Nia fala que sua amiga é contra o consumo de álcool, porque justamente o motorista bêbado ferrou a vida do pai dela ao atropelá-lo aos 12 anos. Continuando no passado, Bee chega cansada do serviço e ainda tem que arrumar a casa e separar os remédios que seus pais precisam tomar no dia seguinte. Durante o intervalo na escola, um aluno boa pinta chamado Ethan se aproxima de Bee e dá algumas anotações da aula de biologia para ajudá-la, porque percebeu que ela estava dormindo durante a explicação do professor. Depois do jovem ir embora, Nia conta que os pais do Ethan são ricos e que tem boatos de que ele perdeu um dos testículos por causa do câncer. Depois da aula, Nia e Bee têm a ideia de levar cerveja para conseguirem entrar em uma festa que não foram convidadas, mas por serem menores de idade, elas não podem comprar bebida alcoólica. E por isso, Bee pede para sua mãe comprar para elas. E por ter problemas mentais, Sharon obedece sem nem questionar. Assim que batem na porta da casa que está rolando a festa, Astrid, que é a garota mais popular da escola, atende e pensa em mandá-las embora, mas muda de ideia ao ver que trouxeram bebidas. Astrid costuma cometer bullying com as duas e uma vez chamou Nia de Kim Jong-un na frente de todos da escola, porque a garota é asiática. E pra quem não sabe, esse é o ditador da Coreia do Norte. Durante a festa, um cara bem mais velho chamado Andy dá em cima de Bee e ela lhe rejeita. Já Astrid humilha a jovem e faz ela correr pro banheiro para chorar. Nesse momento, Ethan aparece e pede ajuda dela explicando que o câncer pode ter voltado, porque está sangrando pelas partes íntimas. A jovem então leva ele pro hospital e tenta tranquilizá-lo. Logo a médica chega e diz que o câncer não voltou e pergunta se por acaso ele urinou com muita força. Bee começa a rir e conta que na festa Ethan estava fazendo um desafio idiota de tentar urinar por cima do capô do carro, o que causou o sangramento, já que ele forçou demais o seu Bilal. Depois que recebe alta, Ethan pede para Bee manter essa situação constrangedora em segredo, e ela faz um juramento de dedinho com ele, prometendo que não contará. Com o passar dos dias, os dois se apaixonam e começam a namorar, só que tem um grande problema nisso, já que Ethan nasceu com os pais ricos que dão tudo que ele precisa, enquanto que Bee tem que trabalhar para conseguir comprar as suas coisas, e ainda por cima precisa cuidar dos seus pais que têm a mesma mentalidade de crianças de 12 anos. E por conta dessa diferença de estilo de vida, os dois acabam brigando, e para se desculpar, Ethan leva várias pizzas até a casa dela, mas por ter vergonha dos seus pais, ela não lhe deixa entrar, até que Sharon e Derek aparecem e convidam Ethan para se juntar a eles. Mas ao contrário do que Bee achou que seria, seus pais se comportam normalmente e não envergonham ela. Derek até toca violão e canta uma música, divertindo o jovem casal. Bee aparentemente está na melhor fase da sua vida. A garota consegue superar o bullying, colocando Astrid no lugar dela, além de juntar grana o suficiente para viajar para Disney quando as férias chegarem. E como a jovem está prestes a terminar a escola, o Sr. Vasquez, que é o orientador, a chama para conversar e diz que Bee deveria se candidatar para alguma grande faculdade, já que ela tem notas excelentes. Porém, Bee explica que pelo fato dos seus pais serem pessoas especiais, eles não conseguirão pagar a faculdade dela e também não conseguirão se virar sozinhos sem a sua ajuda. Mas por estar preocupado com o futuro dela, o orientador insiste mais um pouco e diz que Bee pode conseguir desconto na mensalidade da faculdade com um crédito estudantil, já que ela não quer pedir para os seus tios pagarem. E galera, eu acho que um certo orientador conseguiria ajudar Bee melhor do que o Sr. Vasquez. Mas falando um pouco do Ethan, apesar de ter nascido com os pais ricos, o jovem deu o azar de ter câncer, e a depender do caso, nem mesmo todo o dinheiro do mundo poderia salvá-lo. Além de que, mesmo estando curado agora, tem sempre a chance do câncer retornar, e com certeza isso deve deixá-lo bastante preocupado. E o roteirista aqui do canal quis pesquisar as consequências de ter apenas um dos testículos, e para a felicidade do Ethan, a única diferença é da estética mesmo, já que os níveis de testosterona continuam normais, porque o que sobrou trabalha mais para suprir a falta do outro. Além do mais, isso também não interfere em nada na procriação, a menos é claro que você perca os dois. Mas continuando, conforme a jovem passa mais tempo cuidando de si mesma, a casa fica cada vez mais bagunçada, e falta comida na geladeira, porque ela era a única que fazia as compras. Por estar ocupada, Bee diz para seus pais irem no mercado, mas como Derek está dormindo, Sharon decide ir sozinha. Assim que chega, alguns
adolescentes pedem para ela comprar cerveja para eles, e Sharon aceita. Porém, o caixa chama a polícia e a coitada é presa. Quando descobre o que aconteceu, Derek tenta tirar a sua esposa da viatura, mas é preso também. Ao mesmo tempo, Bee está comprando vestido pro baile junto com a sua amiga. Só que Nia conta que está zangada porque as duas tinham prometido que não iriam ao baile, e como Nia não tem um par, ela pede para a jovem cumprir a promessa que fez e ficar em casa. Bee até tenta explicar que a situação mudou agora que ela está namorando. No entanto, as duas discutem feio e Nia a deixa sozinha. Ao voltar da loja, a jovem encontra Godzilla no pátio de outra família e decide roubá-lo, porque o animal estava todo sujo e sofrendo maus tratos. Quando a garota volta para casa, ela estranha ao perceber que seus pais não estão mais no local, e logo um agente da polícia liga e conta o que aconteceu. Para tirá-los da cadeia, Bee teve que usar a grana que juntou durante meses para pagar a fiança dos dois. Essa parece ter sido a gota d'água para a jovem, e ela chama seus pais para conversar, e conta que Godzilla não fugiu, e que ela deu ele porque queria que o cachorro tivesse uma família de verdade. Derek se sente ofendido com essa fala, mas as coisas pioram ainda mais, quando ele revela que não pode devolver o dinheiro porque perdeu seu emprego, e que ainda por cima cancelou o auxílio que Sharon recebia, por achar ofensivo o fato dela ser tratada como deficiente mental. Ao descobrir que eles não terão mais como ajudá-la a sustentar a casa, Bee explode de raiva, e chama eles aquele nome que começa com R. Por conta disso, Derek bate no rosto da jovem. Já no dia seguinte, o orientador chama novamente Bee para conversar sobre o futuro, mas ela diz que desistiu de fazer a faculdade, porque seus pais literalmente morreriam sem a sua ajuda. O cara até tenta insistir, só que Bee se irrita, porque ele não sabe como é estar na pele dela. Mais tarde, Ethan tenta fazer a jovem mudar de ideia, argumentando que os pais dela conseguiam se virar sozinhos quando ela era pequena. Porém, ainda assim, Bee permanece com o mesmo pensamento, e diz que por estar fora da faculdade, conseguirá cuidar de Ethan caso o câncer dele volte. Mas pelo fato dessa doença ser um assunto delicado pro jovem, ele fica irritado e termina com Bee, por achar que ela estava lhe usando como desculpa para desistir dos estudos. Isso deixa a jovem arrasada, e na noite do baile ela vai até a casa da Nia para se desculpar e reatar a amizade entre as duas. Nia a abraça bem forte porque estava com medo de que as duas nunca mais conversassem. No entanto, ela explica que não poderá passar a noite junto com Bee, porque um garoto a convidou pro baile. Ao voltar para casa, a jovem começa a beber álcool para tentar afogar as mágoas. Não demora muito até Bee ficar bêbada, e para piorar ainda mais, ela decide sair na rua para tentar vender algumas rifas da escola. Andy, que estava passando de carro com seu amigo, percebe que a jovem está bêbada e a convida para entrar no veículo. Logo, os dois começam a se beijar e o cara tenta avançar o sinal, e por causa disso, Bee se sente desconfortável e sai do veículo. Mas pelo fato deles estarem em uma rua deserta, Andy fica preocupado que alguém possa se aproveitar da jovem e tenta levá-la de volta pro carro. Como consequência disso, Bee escorrega e desmaia ao bater a cabeça. Andy e seu amigo levam ela até um hospital, mas fogem do local para não serem punidos. De volta ao presente, Bee finalmente acorda e a sua mãe a abraça e diz que a ama. Já a jovem pede desculpas por tudo de ruim que falou para seus pais. Assim que anoitece, ela fica sozinha no quarto. Ethan chega com um buquê gigante e diz que é o culpado pelo que aconteceu com ela. Bee até tenta tranquilizá-lo, mas todos sabemos que ele é realmente o culpado, já que ela não teria bebido se os dois não tivessem terminado. Além de que é uma sacanagem enorme terminar com uma garota um dia antes do baile escolar, pois essa é uma data especial para elas, e se Bee morasse no Brasil, provavelmente ela ficaria em casa escutando aquelas músicas sertanejas de sofrência, ao invés de ir pra rua vender rifa. Mas apesar disso, Ethan pede desculpas e diz que está confuso agora, e que a única certeza que tem é que não quer perdê-la. Os dois então se beijam, e alguns dias depois, Bee recebe alta e volta pra casa. Por fim, o Godzilla volta a fazer parte da família. Derek e Sharon começam a ajudar mais dentro de casa, e aprendem com seus erros. Ethan ajuda a Bee a voltar a praticar esporte, enquanto que Nia a ajuda a estudar para passar no vestibular. Peg e Loretta finalmente fazem as pazes após tantos anos de conflito, e Derek promete para sua filha que ele e Sharon ficarão bem, que ambos vão trabalhar para se sustentarem sozinhos, e que construirão um playground no quarto dela quando ela se mudar para a faculdade. Após se formar na escola, o orientador conta que ela passou no teste, e que conseguiu uma vaga no curso de astronomia que tanto queria. O filme termina com Bee falando que seus pais são grandes inspirações para ela, pois mesmo com todos dizendo que eles nunca conseguiriam ter uma vida normal, eles se casaram e construíram uma família. Fala galera, se você tivesse nascido no lugar da Bee, o que você faria para realizar os seus sonhos e ao mesmo tempo ajudar os seus pais deficientes? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.